Fala galera, beleza? Aqui é o Victor para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, o objetivo é a gente tentar entender um pouco mais sobre os decodificadores e as regras do Azul, né? Tentar desvendar, de fato entender como eles funcionam, para que eles servem, como eles são construídos e etc. Beleza? Mas antes da gente ir pro vídeo, só pedindo para vocês deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam aí no canal, isso ajuda a gente bastante e também motiva a gente a continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês, beleza? Bom, dito isso, bora pro vídeo. Aqui na documentação, tem a parte aqui que ele explica um pouquinho sobre aquilo que a gente já viu no último vídeo, né? Lá durante o processo que eu explico a parte de ingestão e processamento dos dados, tem uma parte específica lá que é a parte de análise. Dentro dessa parte de análise, né, do processo, a gente tem três fases principais, que seriam a parte de pré-decodificação, a de decodificação e a parte de comparação de regras. Lá eu expliquei um pouco sobre isso, mas só passando rapidamente para quem não assistiu o último vídeo. Na parte de pré-decodificação, em que a gente recebe um log, essa parte de pré-decoding é capaz de interpretar algumas informações superficiais do registro, né? Então a gente tem um formatinho syslog aqui na mensagem, e aí com isso ele se baseia para extrair alguns campos iniciais. Seriam os registros de data e hora, o nome do host que está enviando, né, o registro, o log, e o tipo do programa ou serviço que gerou o log em si. Então o pré-decode ele tem essa função mais básica aí de interpretar algumas informações. Agora, o que seria o coração da coisa seriam as duas últimas fases, né? A segunda e a terceira fase. A segunda de decodificação, em que a plataforma utiliza, obviamente, né, os decodificadores para fazer isso, né? E como que ele faz isso, né? O decodificador, ele nada mais é que um arquivo onde a gente consegue escrever e estruturar como que a plataforma realiza essa decodificação. Então existe uma sintaxe que a gente vai ver daqui a pouco, em que a gente consegue escrever em um formato XML, né? A gente consegue estruturar essa decodificação, como que ele vai interpretar. Aqui ele coloca um exemplo também do mesmo log do SSH. Então aqui em cima o pré-decode ele consegue extrair essas informações iniciais, né? E embaixo ele consegue, através do decodificador, extrair a informação do usuário e do CRCP. Então a gente consegue saber quem que acessou SSH e da onde foi feita esse acesso, beleza? E aí na última parte, né, que seria a terceira fase, ele pega todo esse conteúdo que ele extraiu, né, e ele compara isso com a regra que foi desenvolvida. A regra, ela é da mesma forma, ela é estruturada num XML, né, em que a gente coloca lá o conjunto de regras e as condições que precisam para que ela seja acionada, né, para que ela realmente detecte algo, e aí alerte pra gente. Então nesse caso aqui ele escreveu uma regrazinha bem básica, então a condição aqui é que ele demete na palavra aceito ou, né, que seria isso aqui, ou autenticado. Então, que é aqui, né, tá o aceito aqui. Então é aceito e tal, e ele geraria um evento de autenticação bem sucedida aqui do SSH, e aí traria todo o conteúdo que ele extraiu, né? Quem foi que se conectou, de onde ele se conectou, o horário, o host que foi utilizado e que foi um log do SSH. Então funciona mais ou menos assim, né? A gente viu isso na última aula com alguns outros exemplos. Então se você quiser entender um pouco mais, você pode dar uma olhada lá no último vídeo também. Beleza? Agora comentando um pouquinho, né, do que eu falei da sintaxe que existe para os decoders e para as regras. Na documentação a gente tem isso bem explicadinho, né? Mas só passando aqui também rapidamente, a gente tem a parte de sintaxe dos decodificadores. A sintaxe seria basicamente a linguagem, né? Digamos assim, do que a gente pode utilizar para escrever nosso decodificador. Então aqui tem os campos, né? Que seriam as opções que a gente pode utilizar. Os valores que a gente pode colocar dentro dessas opções
e uma descrição breve ali de qual é o objetivo de cada opção aqui. Então tem, ó, a opção decoder. Aqui ele fala o valor, né? A gente vai colocar um nome para o decodificador. E a descrição, esse atributo vai definir o nome do decodificador. Não tem muito segredo, né? Aí tem, por exemplo, a opção de nome do programa aqui, o program name. O que a gente pode colocar de valor dentro dele? A gente pode colocar qualquer regex, sregex, ou o PCR2, que são tipos de expressão regular que a gente pode utilizar aqui nesse caso, para ele conseguir identificar o nome do programa em algum log, né? E através disso identificar da onde que está vindo esse registro. Então é justamente isso que ele vai falar aqui. Então a gente consegue configurar essa opção de program name como uma condição para ele aplicar no decodificador na hora que ele está tentando identificar e interpretar as informações. Esse log vai ser lido e tem que dar um matching com o nome do programa que a gente colocou na expressão regular, para que a condição seja atendida, né? E tem vários aqui, né, na verdade, que a gente pode utilizar. A ideia é que nas próximas aulas a gente construa um do zero, né? Então eu vou construir um do zero com vocês e a gente vai utilizar esses caras aqui para construir isso. E aí vocês vão entender nos detalhes como que a gente consegue construir, como que a gente escreve e estrutura isso dentro do arquivo. Beleza? Bom, partindo aqui para as regras, ela funciona de forma bem parecida, né? Existe essa sintaxe, né, para as regras também. Seria uma linguagem, né, um formato padrão que a gente deve utilizar. E é a mesma coisa, tem a opção, tem os campos aqui que a gente pode utilizar. Tem os valores que são aceitos para cada tipo do campo aqui, tipo de campo aqui. E a descrição, que seria o objetivo e a função, né, de cada um desses. Então, tem, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem o do regex também, que a gente vai poder utilizar na maioria, né? Então, tem aqui esse decoded as. Então, qualquer nome de decodificador, o valor é aceito. Qualquer nome de decodificador. Então, a gente pode pegar qualquer nome de decodificadores que já tem criado no azul, ou de decodificadores que a gente já criou, e colocar como opção dentro desse atributo aqui. E aí, qual que é a função dele, né? Ele tem que dar match nos logs que ele vai receber. O decoder, ele vai... Eu tô resumindo aqui, porque só para não só ler aqui. O decodificador que for responsável por identificar e interpretar a informação, né? A gente consegue colocar ele como condição numa regra, para que quando vier de determinado decodificador, a regra já identifique isso e através disso a gente já consiga gerar um evento, por exemplo. Claro que no ambiente real a gente não vai fazer isso, né? Normalmente a gente coloca mais de uma condição em cada regra para detectar um conjunto de coisas, né? De atributos dentro das informações que a gente recebe de um log. Mas enfim, só um exemplo. Aí tem o source IP, que aí, né, já é mais comum. Destination IP também, a gente consegue identificar dentro da regra. Usuário, né? Tem alguns campos aqui que são campos que os decodificadores eles já extraem por padrão. Então, digamos que tem lá um registro do Apache, aí ele tá lá com a URL que foi da requisição. E aí a gente consegue usar esse campo URL, por exemplo, para criar uma expressão regular para identificar um conjunto de caracteres em uma requisição, por exemplo, identificar um ataque web, detectar um XSS, um SQL injection, por exemplo, alguns payloads. A gente pode utilizar isso utilizando esse carinha, por exemplo. Então tem bastante coisa, status, né? Tem muitos campos. E a diferença é justamente essa, né? Para as regras, como existem muitas condicionais, a gente tem muitas opções também de campos que a gente pode utilizar, né? Campos e outros atributos também a mais. E aí ele explica um pouco sobre as questões gerais, assim, das regras, né? Que não são das condições. Por exemplo, o nível da regra, o ID da regra, tamanho máximo, né? Que a gente pode utilizar, a frequência, time frame. E são coisas que a gente utiliza também na hora de escrever isso. Mas como eu disse, né? Nas próximas aulas é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou escrever essas regras com vocês. Então vocês vão entender bem como funciona isso. Beleza?
Bom, outra coisa que eu acho que também é muito importante que vocês entendam é que existe uma hierarquia que a gente tem que entender, porque a gente vai ter que utilizar isso uma hora ou outra. E existe uma hierarquia de regras, né, que a gente vai ver daqui a pouco, e uma para os decodificadores. Aqui na documentação, eles chamam isso de decodificadores irmãos, né? Seria mais ou menos o conceito. Mas é legal a gente entender que existe uma hierarquia. Apenas isso, né? Não precisa se prender ao conceito, ao nome do conceito em si. Eu vou expandir aqui para ficar mais fácil de vocês verem. E o que seria isso, né? Aqui ele coloca um exemplo de uma mensagem de log que vem naquele fluxo que a gente já conhece agora. Ela passa pelo pré-decoding e depois ela vai para a parte de decoding. Nessa parte de decoding, ele vai acabar passando por todos os decodificadores que tem dentro lá registrados, né? Em logs, né? Ou seja, em fluxo que a gente tem um log do SSH, por exemplo, que a gente acabou de ver no exemplo ali, ele vai passar pelo decoder A, ele vai passar pelo decoder B, e aí ele chega no decoder C, por exemplo. E o decoder C, ele fala, eu sou o decodificador responsável por interpretar essa informação do SSH, então pode deixar aqui comigo. Então esse cara vai lá e vai interpretar, assim como a gente viu ali funcionando tranquilamente. Ele vai interpretar ali o nome do usuário, o source IP. Mas existem situações de produtos, de serviços, que os campos do log, né, eles são dinâmicos. Então uma hora vai vir o source user e destination user. Mas vai ter hora que não vai ter o usuário de destino, ele só vai ter o primeiro campo, né? E aí ele vai dar erro do decodificador. Então, entendeu? Não sei se eu devo extrair esse campo, não sei se eu devo extrair esse campo. Então, existem essas situações que os logs eles são dinâmicos. Então, para isso, existe esse lance da hierarquia. Que é o quê? A gente tem um decoder aqui do SSH, por exemplo, né? Então, ele identificou aqui, eu sou o cara responsável por interpretar isso. Depois disso, ele vai jogar para esses decodificadores filhos, né? Entre aspas, dele, que estão ligados de certa forma a ele. Porque depois de passar por ele vai para esses que tem abaixo dele, até... E aí ele vai passando, o decoder A ele tem a função de interpretar o campo X. O decoder CB aqui, né, no caso, ele tem a função de interpretar o campo Y. O decoder CC tem a função de interpretar um outro campo, e assim por diante, né? Depende muito de quanto que o log ou o serviço é dinâmico em relação a como que ele envia e registra isso. Então a gente consegue granularizar, né, essa interpretação dos campos, para que a cada log que chegar, ele interprete sem ter problemas isso, né? Então, essa é a função principal dessa hierarquia que a gente consegue construir com os decodificadores. Para exemplificar isso, eu montei um esqueminha aqui no GitHub, depois vocês podem acessar, vou tentar deixar o link aí na descrição. De um exemplo, para que a gente entenda isso de uma maneira prática, né? O que acontece? Deixa eu atualizar aqui, porque eu acho que eu mudei um negocinho. É isso. O que acontece? Aqui na hierarquia de decodificadores, a gente tem um log de exemplo. Então aqui ele já não tá mais com aquele exemplo do SSH. Mas o formato é o mesmo, né? Ele tem o registro de data e hora e tem o nome do programa, que seria o Security App aqui, que é só um exemplo. E aí tem o log, né? Então ele fala que é um evento de informação. E aí tem os campos. Tem o Source User, que seria o Bob. Tem a ação, que seria o College, né? Que seria... ligou, por exemplo, chamou e etc. E Destination User, que seria a Alice. Então, o Bob chamou a Alice, por exemplo. Só um exemplo. E aí aqui tem um exemplo de um decoder único, né? Que ele é só ele mesmo, o decoder. Então, o que ele faria? Ele pegaria... A gente colocaria um nome pro decoder, né? Security App. E aí ele identificaria o Program Name aqui, que seria o nome do programa. Aí, beleza. Ele conseguiu ver aqui que é do Security App, beleza. E aí a gente colocaria um regex para interpretar essas informações. Então ele coloca aqui, eu quero capturar a informação, se ele é informacional, se ele é um evento de erro e etc. Eu quero capturar o nome do usuário de origem, a ação que ele está executando e o usuário de destino. Eu quero capturar essas três informações.
E aqui na ordem a gente coloca qual o nome de cada campo desse que a gente está extraindo. Então esse primeiro é o tipo do log, né? Informação, por exemplo, é o tipo. O source user é source user mesmo, a action é a action e o destination user é o destination user mesmo. E ele conseguiria extrair. Aqui está um exemplo do log test, na verdade é o rule set test que a gente utilizou também no último vídeo, né? Para exemplificar a parte de pré-decoding e decoding. E aqui ele tá fazendo, a gente tem esse exemplo também. Então ele tá interpretando, aqui tem um log de novo, e ele tá interpretando aqui no pre-decoding, na primeira fase. Ele interpretou o timestamp aqui, o hostname 1 e o security app, e extraiu aqui o nome do decodificador, a ação que ele executou, o usuário de destino e o usuário de origem. E o tipo, né? Que é esse info aqui que a gente tem. Então, aqui funcionou. A gente tem um único decodificador, né? Que é esse cara aqui, que interpretou a informação. Mas aí vem aquela situação que eu mencionei. Podem ter situações que uma hora o log vem de uma forma e outra hora o log vem de outra forma. Que é exatamente esse exemplo. A parte inicial é basicamente a mesma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, o registro de data e hora, tem o nome do host que enviou e tem o nome do programa, o nome do serviço. Só que aí olha que interessante, a gente tem o tipo do log, aqui se mantém a mesma coisa. Só que aqui a gente só tem o action, que é uma ação diferente, né? E o usuário de origem, o source user, que é o Bob ainda. E aí se a gente utilizasse, por exemplo, esse decodificador, ele não funcionaria, porque o formato do log aqui que ele colocou não seria identificado, né? Porque aqui o formato tá em um formato source user, action e destination user. E ele colocou exatamente isso aqui. O type, source user, action e destination user. Aqui embaixo já não funcionaria, para esse log aqui já não funcionaria. E é justamente para isso que serve esse lance da hierarquia dos decodificadores. A gente vai ter, aqui eu coloquei como decodificador condicional, né? Porque eu vou explicar para vocês que realmente é uma condição atrás da outra, né? E aí vocês vão entender melhor isso. Então a gente tem um primeiro decodificador que a única função dele é só identificar de onde está vindo. Então ele vai identificar pelo nome do programa. Ele identificou que está vindo do Security App. Então é a única validação que ele faz. E pronto. E aí, como que a gente vai ter essa condicional aqui? Quando chegar no decoder C, ele vai jogar para o decoder CA. Depois para o CB, CC. É justamente com isso. Com essa tag aqui, parent, onde a gente vai definir que esse decodificador, ele tem uma relação condicional com esse primeiro. Então, depois que ele passar por esse primeiro cara, ele vai para esse de baixo. Aqui nesse segundo decodificador, a gente pode deixar o mesmo nome, inclusive, não tem nada que afete isso. E a gente vai colocar, por exemplo, um regex de apenas um campo que ele vai usar, que ele vai poder extrair, que é o tipo. Então esse cara vai extrair um campo, esse cara vai extrair outro campo, esse cara vai extrair outro campo e esse cara vai extrair outro campo. E é legal a gente entender que todos eles têm essa tag de parent aqui, né? Que é que vai dizer que ele é um cara que vem abaixo desse primeiro. E aí a gente tem a saída aqui também do primeiro log que a gente viu. Então aqui nesse primeiro log, olha que interessante. Ele conseguiu extrair registro de data e hora, nome e o nome do programa. Nome do host e o nome do programa. Normalmente, para decoding, né? No decoding, ele também conseguiu extrair tudo normalmente. Mesmo com os campos separados, sendo extraídos separadamente. Então ele extraiu tudo normal. Bob, Alice, aqui, a ação e o tipo. E no segundo, agora também ele consegue extrair tudo normalmente. Porque ele não depende de um formato específico de log. Ele é dinâmico, então ele consegue extrair se existir um campo, se não existir o campo, se existir só 2 campos, se existir só um campo. Ele vai extrair o que tiver aqui, entendeu? Então é justamente para isso que serve esse formato condicional aqui que a gente coloca, que a gente consegue configurar com essa tag. E essa tag aqui é justamente uma daquelas que a gente viu aqui. Cadê? Parent aqui. A gente coloca o nome do decodificador. Então, através dela, a gente consegue criar essas condições.
Bom, já nas regras, funciona de um formato um pouco diferente. Aqui a gente tem dois exemplos de log, né? Que seriam os que a gente acabou de ver. Hostname 1, tal, security app, e as duas situações, onde a gente tem o source user com alguma ação e o destination user. E no segundo a gente tem o tipo da ação, ou melhor, o tipo do log, a ação também, e só o source user. Em um exemplo de regra única, né, que a gente colocaria apenas uma regra que ela já detectaria determinado evento. A gente cria um grupo, né, todo conjunto de regras a gente tem que definir isso. Então a gente define um grupo e a regra mesmo seria isso aqui. Então a única regra seria essa regra, que a condição dela é validar o nome do decodificador que está sendo usado para interpretar o log. Então aqui ele está colocando, né, o decodificador que a gente acabou de criar aqui, né, de construir. O nome dele é security app e ele está dizendo aqui, ó, tudo que for decodificado pelo security app e tiver com um field name, ou melhor, e o campo action ou college aqui, ele vai gerar um evento tal com a descrição, um usuário ligou, chamou. Entendeu? Então aqui a gente tem uma única regra que ela já gera um evento. Então ela já vai gerar um evento pra gente. Mas tem situações, isso depende muito de cada situação realmente, né? De como você quer detectar, de quantas condições você precisa e etc. A gente pode utilizar esse exemplo de regra condicional também, que aí a gente entra nesse mesmo lance de hierarquia nas regras. E aí como funcionaria isso? A gente também abriria uma tag group aqui, que precisa, né, por padrão em todos os casos, e a gente teria uma primeira regra que seria responsável aqui por identificar da onde que tá, qual o decodificador responsável por interpretar a informação, da mesma forma, security app. Só que aqui, a descrição aqui dizendo apenas que ele está agrupando as mensagens que vierem desse aplicativo seguro aqui, né? Aplicativo de segurança. Ele está só agrupando mesmo tudo aqui e filtrando isso. Só que o nível da regra é 0. Quando a gente tem um nível da regra 0, ele não gera um evento para ela, né? Isso a gente vai entender um pouco mais para frente. E aí, a gente tem duas regras abaixo dele. A primeira regra seria a regra 1338, né? A gente tem essa regra inicial que faz... que agrupa as informações, esses logs, a 1337. E a gente tem uma abaixo que seria a 1338. O nível da regra já é o nível 3. E aí, tem um primeiro campo aqui que é o if SID. Então, o que esse campo quer dizer? Ele quer dizer que essa regra aqui só vai ser executada, né? Ela só vai ser comparada na terceira fase de análise se essa primeira aqui for identificada, for detectada. Então, chegou um log lá pra gente aqui do Security App. Vai passar pelo decoder, né, que a gente criou lá. E ela vai cair aqui, ó. Teve um log lá que foi decodado que ele trigou essa regra aqui. Aí ele vai para essa de baixo. Qual que é a condição dessa regra de baixo? Todos os campos, ou melhor, tudo que for do campo action e for igual a college, né? Assim como a gente viu na de cima, ele vai gerar um evento dizendo que, um usuário ligou. Então ele gerou aqui ele realmente vai gerar um evento. Se isso não for verdadeiro, se o action não for igual a college, ele vai pro segundo, né? Essa segunda regra aqui, ou melhor, terceira, né? A gente já tá aqui na terceira regra. Essa regra também tem o nível 3. Também tem a condição que a primeira seja identificada. Só que aqui, a análise dela, a detecção dela, ela só é trigada quando o action tem esse valor no campo, que seria o exemplo desse segundo log aqui. Então, no mesmo conjunto de regras, a gente tem regras que conseguem identificar ambas as situações. E isso a gente poderia criar várias outras condições. A gente poderia criar uma condição usando o nome de quem está conectando, de quem está fazendo a ação, né, executando a ação.
pelo nome do destino, do destination user e etc. A gente poderia usar todos esses campos aqui que a gente acabou de ver, né? A gente utilizou só alguns lá, o field e etc, que a gente já viu aqui também. Mas é mais ou menos isso, né? Então tem tanto para os decoders, só que os decoders ele tem uma função específica que é essa função de quantas mensagens e cada serviço é dinâmico, né? E vai ter algumas situações que a gente vai poder utilizar esses decodificadores únicos aqui, por exemplo, que já executam uma única... compara de uma forma simples aqui e já tem tudo pronto na mão. Mas tem outras situações que a gente vai ter que utilizar realmente essas condicionais aqui para conseguir interpretar tudo de forma dinâmica. E, né, existe também essa hierarquia que a gente pode utilizar aqui nas condições das regras também. Uma última coisa que seria interessante mostrar para vocês é que agora que vocês entendem como de fato funcionam esses decodificadores, essas regras, né? Pelo menos de forma introdutória. A gente tem na documentação também essa parte onde ele fala de tudo que o Azul, por padrão, ele já tem suporte. Então, a gente sabe que para um log ele chegar até gerar alertas lá na plataforma, ele tem que passar por todo esse processo que a gente viu. De pré-decoding, decoding, passar pelos decodificadores que a gente acabou de ver. Tem uma base de regras para aqueles decodificadores, para aquelas informações, e aí sim gerar os eventos. E o Azul, por padrão, ele já tem um número muito alto de regras criadas, né? Já tem uma base muito alta, tanto de decodificadores quanto de regras, né? De detecção. E aqui ele mostra alguns exemplos de serviços, de plataformas, de soluções de firewall, soluções de switch, etc. De vendors, de todo tipo de coisa que, por padrão, ele já tem suporte. Ou seja, quando ele diz suporte, né? Ele já tem decodificadores e já tem regras capazes de decodificar os logs que vêm desses caras e também detectar algumas coisas. Claro, pode ser que não tenha tudo, né? E a gente tenha que dar uma tunada nesses caras. Mas na maioria dos casos, eles conseguem identificar bastante coisa. Então, alguns exemplos aqui, ó, logs do Docker, da Cisco, SonicWall, McAfee, Nextcloud, Palo Alto, VirusTotal, Suricata. Então tem bastante coisa. Tem serviço, ó. Só que a gente já viu serviços, já viu soluções, né, como VirusTotal, já viu IDS, PS, soluções de firewall, etc. Soluções de arquivos em nuvem, e etc. Tem bastante coisa aqui. E aí, no final, aqui tem algumas, né, das opções que eles oferecem. Mas aqui no final tem um repositório do GitHub deles, que lá tem a lista toda, né, que vocês conseguem dar uma olhada com mais calma. Beleza, pessoal? Eu acho que para hoje era isso. A gente deu uma olhada no geral aí sobre como que funciona o decodificador, como que a gente consegue estruturar ele, um pouco da sintaxe, um pouco da parte de hierarquia que a gente utiliza na hora da construção. E a ideia é que nos próximos vídeos a gente construa um decodificador do zero, uma regra do zero, e repasse todos esses temas que a gente já viu agora de forma mais introdutória e entre um pouco mais ainda nos detalhes para entender mais esses caras. Beleza? Eu espero que o que a gente viu aqui ajude você de alguma forma. E se ajudar, não esquece, na verdade, né, de deixar o like para ajudar a gente, beleza? Bom, então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E até a próxima.